Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. Nós vamos dar início ao culto de ensino nessa noite. Nós cremos na presença do Senhor. Nós cremos que nós seremos ministrados pelo Espírito Santo do Senhor, usando a serva do Senhor. Que nós possamos estar com o nosso coração diante de Deus. Que o Espírito Santo do Senhor encha os nossos corações. Que a palavra do Senhor venha incendiar o nosso coração nessa noite. E nós estamos embaixo de uma promessa, e essa é a promessa do Senhor para nossas vidas. Apocalipse 22, versículo 3. A palavra do Senhor nos fala assim: E então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Nós vamos receber essa promessa nessa noite. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aleluia. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Nós estamos embaixo dessa promessa. Nós estamos aguardando com o nosso coração no Senhor a volta do Senhor Jesus Cristo. E nós cremos que o céu é o nosso alvo. E nós estaremos para sempre com o nosso Deus. Amém? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, primeiramente, Senhor, nós viemos, ó Pai, te dar graças por tudo o que nós vivemos até aqui. Nós te damos graças, ó Pai, pela tua presença, pela misericórdia do Senhor que tem se renovado em nossas vidas. Nós te damos graças pelo pão de cada dia que o Senhor não tem deixado faltar. Nós te damos graças porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor tem sido conosco em tudo o que nós temos vivido. Diante do Senhor, ó Pai, nós apresentamos nessa noite o nosso coração. Que o nosso coração seja de terra fértil ao ouvir a Tua palavra. Que nessa noite a semente que vai ser lançada em nossos corações, ela venha produzir frutos, e frutos de arrependimento. Que possamos sair daqui, Senhor, renovados, fortalecidos, curados, transformados, com o nosso coração no Senhor, ó Pai. Nós sabemos que o nosso socorro vem do Senhor, ó Pai. Que o Senhor venha nos livrar, ó Pai, no dia mau. Que o Senhor venha ser conosco, ó Pai, em tudo o que nós fizermos. Que possamos continuar fazendo aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Nós sabemos, ó Pai, que muitas das vezes nós não compreendemos o que temos vivido, mas nós sabemos que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E que a vontade do Senhor venha prevalecer em nossas vidas. E que nós, ó Pai, possamos a cada dia viver, ó Pai, as promessas do nosso Senhor. Que possamos continuar fiéis ao Teu altar. Que possamos continuar perseverando na caminhada. Em Mateus 24:13, o Senhor nos fala assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. E que possamos, ó Pai, continuar, ó Pai, como árvore plantada à beira do ribeiro, dando frutos ao seu tempo, Senhor. Que
a bênção do Senhor, que a paz do Senhor reine neste lugar. Que o Senhor, ó Pai, venha repreender toda e qualquer distração, qualquer conversação, ó Pai, que não provém do Senhor neste lugar. Nós repreendemos, ó Pai, apresentamos ao Senhor este ambiente, o som, ó Pai, a vida de cada um que passará por este altar. Que o Espírito Santo do Senhor venha se apossar de cada um, Senhor, que passar por este altar. Abençoa, guarde, ó Pai, os levitas da casa do Senhor. Abençoa, guarde, ó Pai, cada diácono, cada líder, o nosso pastor. Abençoa, guarda, Senhor, os intercessores dessa igreja. Que o Espírito Santo do Senhor venha encher cada servo, cada serva, cada membro, cada um que se dispõe, ó Pai, a estar na tua casa, e cada um que é enviado a essa casa. Essa casa não é uma casa de homens, essa casa é a casa do Senhor, casa de oração, casa de adoração. Que o Espírito Santo do Senhor seja derramado sobre este lugar, que a glória do Senhor encha essa casa, e nós repreendemos, ó Pai, tudo que não provém do Senhor neste lugar, e que nós possamos sair daqui, Senhor, com o nosso coração ensinado, tratado, corrigido, e que possamos alcançar do Senhor a graça do Senhor em nossas vidas. Amém e graças a Deus. Nós vamos receber o ministério de louvor adorando o nome do Senhor. Separará do amor de Cristo, será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos e principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Separará do amor de Cristo, será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos e principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo.
separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama
chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, que eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, que eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos receber a pastora Adriane neste momento, louvando ao Senhor, amém? Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Aleluia. Nós vamos receber nessa noite a nossa irmã Luciana, futura pastora Luciana. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Vamos dar início a mais um estudo para a honra e glória do nome do Senhor. Gostaria que os irmãos se colocassem de pé para a gente estar orando. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, nos colocamos diante da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui para ouvir a Tua voz.
Nós queremos aprender um pouquinho mais do Senhor nesta noite. Eis-nos aqui, ó Deus, nós te agradecemos, rendemos graças pela oportunidade a qual o Senhor tem nos concedido de ouvir a tua voz, que é a tua palavra. Eis-nos aqui, que o Senhor venha nos guiar a toda a verdade. Que nós possamos ser moldados e transformados e libertos pela tua verdade, no nome de Jesus. Eis-nos aqui, ó Deus, toma este ambiente nesta noite. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor repreenda todo o mal, toda distração, tudo aquilo, ó Deus, que tentar impedir, ó Pai, que a tua palavra seja semeada e produza frutos no nome de Jesus. Eis-nos aqui, fique conosco, ó Deus, em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém, e graças a Deus. Amém. Irmãos, no estudo anterior, na semana passada, para quem não estava, nós estamos falando a respeito da crucificação de Jesus. Na semana passada nós vimos que Jesus, enquanto ele estava naquela cruz, ele havia dito 7 frases. Na semana passada nós citamos as últimas frases que Jesus falou naquela cruz. E nós falamos tetelestai, que é uma das frases que ele havia dito, que quer dizer está consumado. Então Jesus, ele consumou a obra que o Pai o enviou a fazer, que é morrer no meu e no seu lugar através da morte de cruz. Nós também vimos que Jesus, ele vai render o seu espírito, ele vai dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nós vemos que Jesus, ele vai morrer por volta das 15 horas da tarde. E nós também vimos que a palavra vai nos dizer que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, que a presença do Senhor já está disponível para cada um de nós. Hoje, através do sacrifício de Jesus, nós podemos nos achegar à presença do Senhor em qualquer lugar onde nós estivermos. Então nós vimos isto na semana passada e nós continuaremos falando enquanto Jesus, ele estava ainda pregado naquela cruz, e em seguida nós falaremos a respeito da ressurreição. Amém? É motivo de alegria nessa noite nós podermos falar da palavra, nós podermos ouvir a voz do Senhor através do Evangelho. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem João capítulo 19. Pode ler versículo 31 e 32. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Pode ler o 33, pastora, por favor. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Amém? Nós estamos vendo aqui que era o dia da preparação. Jesus, ele morreu na sexta-feira. E nós sabemos que pelo mandamento do Senhor, os judeus, eles guardavam o sábado, o Shabat. Então, sexta-feira que Jesus havia morrido naquela cruz, era a preparação dos judeus. E para que o corpo não ficasse na cruz no sábado, nós estamos vendo que os judeus, eles rogaram a Pilatos que se quebrassem as pernas daqueles que estavam crucificados. Nós vemos que Jesus, nos estudos anteriores, ele foi crucificado com 2 malfeitores. E nós vemos que os soldados então foram, porque Pilatos permitiu, os soldados foram até os crucificados e quebraram as pernas dos 2 malfeitores. Mas quando eles chegaram até Jesus, o versículo 33 diz que como viram que Jesus já estava morto, eles não quebraram as pernas de Jesus. E nós também sabemos que já era ali o momento, o Shabat, ele começava na sexta-feira às 18 horas. Nós sabemos que era contado diferente. Hoje nós sabemos que para nós o dia começa a partir de 0 hora, mas lá não, era a partir das 18 horas. E lá em Deuteronômio, gostaria que a pastora lesse para nós na lei, Deuteronômio 21, capítulo 21, versículo 22 e 23. A lei ordenasse que se alguém fosse pendurado no madeiro, o cadáver ele não deveria permanecer no madeiro, mas sim deveria ser retirado e enterrado no mesmo dia.
Deuteronômio 21, 22 e 23. Se alguém houver pecado passível da pena de morte e tiver sido morto e pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Amém? Então nós vemos na lei que a palavra nos ensina que o cadáver não permaneceria no madeiro durante a noite, mas deveria ser enterrado no mesmo dia. Nós vemos aqui, irmãos, quando os soldados vão até ali e quebram as pernas daqueles 2 malfeitores que haviam sido crucificados com Jesus. Pelos historiadores, eles relatam que os crucificados, eles agonizavam durante dias. Alguns levavam até 9 dias antes de morrer. Então os soldados, para acelerar a morte, porque o corpo não poderia ficar no madeiro, eles aplicavam o crurifrágio, uma palavra até difícil de dizer, que era a fratura das pernas. E com vários golpes de porretes, eles começavam a bater nas pernas dos crucificados. Então os crucificados que estavam estendidos na cruz, sem o apoio das pernas, eles não conseguiam manter o seu corpo ereto. Isso fazia com que acelerasse a morte. Eles morriam por asfixias em questão de minutos. Então nós vemos que a própria lei determina na Páscoa, lá em Êxodo, que quando Moisés ele vai sacrificar o cordeiro, o próprio Senhor vai instruir a Moisés, lá no livro de Êxodo, que o cordeiro da Páscoa, que já representava Jesus, que é o sacrifício perfeito, ele mesmo diz que os ossos daquele cordeiro não deveriam ser quebrados, pois apontava para Jesus Cristo, que foi o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Então nós sabemos que a palavra ela tinha que se cumprir. Então Jesus, enquanto ele estava naquele madeiro ali, nós vemos que os 2 malfeitores tiveram suas pernas quebradas, mas Jesus não, para se cumprir a palavra, ele sendo Cordeiro de Deus, as pernas dele não foram quebradas. Amém? Verdade. Fala que Davi, né, realmente ele fala que os ossos seriam guardados e nenhum deles seriam quebrados. Nós iremos ler realmente essa referência, né? Glória a Deus que nossa irmã tem estudado a palavra. Louvado seja o nome do Senhor pela vida dela. Então vamos ver então, irmãos, que lá em João 19, 32, vamos ler agora o 34 ao 37, a pastora continuará lendo para nós. Mas um dos soldados lhe abriu ao lado uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que isso viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe o que diz a verdade, para que também vós creais. E isto aconteceu para cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Amém. Então nós vamos ver aqui que a palavra diz que quando o soldado viu que Jesus já havia morrido, as pernas dele não foram quebradas, mas a palavra diz no 34 que o soldado vai abrir o lado com a lança e vai sair sangue e água. Então nós vemos através deste versículo que ele derramou todo o seu sangue por amor a mim e a você. E nós sabemos que através do sangue de Jesus, ele mesmo diz que o sangue da nova aliança para a remissão dos pecados. É através do sangue, através do sacrifício dele, que hoje nós somos perdoados e temos o direito à vida eterna. Então a palavra aqui diz que aquele que viu isso, ele testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E para que também vós creais. E aconteceu para se cumprir a Escritura, onde vai dizer que nenhum dos seus ossos será quebrado. O salmo que a nossa irmã citou, Salmo 34, verso 20, que é o salmo que Davi também escreveu. Nós estamos vendo nos estudos anteriores que Davi, ele relata várias profecias a respeito da crucificação de Jesus. E essa profecia também é através de Davi. E 37 também vai dizer: eles verão aquele
a quem transpassaram. Então nós vamos ver, irmãos, que há uma promessa lá em Apocalipse 1, gostaria que a pastora lesse. Apocalipse 1, 7 e 8. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Amém. Glória a Deus. Então nós estamos vendo aqui que a palavra vai nos dizer que ele vem com as nuvens. Se Jesus ele morreu, ele ressuscitou para a nossa justificação, para nos perdoar dos nossos pecados e nos dar a vida eterna. Esse mesmo Jesus que após a ressurreição, que caminhou sobre essa terra, ele ressuscitou. A palavra diz que ele foi elevado aos céus. E da mesma maneira que uma nuvem o encobriu, esse mesmo Jesus, ele irá voltar. E a palavra aqui em Apocalipse 1, 7 e 8 vai dizer que ele vem com as nuvens. Jesus, ele irá voltar e todo olho o verá. Todo olho o verá. Até mesmo aqueles que o transpassaram o verá. E nós sabemos, assim como a palavra diz em Filipenses, que Jesus ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ali a palavra vai nos dizer, Filipenses 2, versículo 10 e 11, que todo joelho vai se dobrar perante Jesus. Os que estão na terra, os que estão nos céus e os que estão debaixo da terra. Então todo joelho vai se dobrar diante dele, porque ele é o Senhor. A palavra diz que toda língua vai confessar a ele como Senhor. E a oportunidade, irmãos, que nós temos de reconhecer ele como Senhor das nossas vidas e de sermos salvos por ele através do sacrifício, através da fé mediante o sacrifício dele, através do sangue de Jesus. A oportunidade que nós temos é enquanto nós temos o fôlego de vida. A palavra diz que naquele dia todo joelho irá se dobrar e toda língua irá confessar, até mesmo aqueles que estão debaixo da terra. Mas nós temos a oportunidade, o Senhor nos chama através da palavra, de reconhecer ele como o Senhor das nossas vidas, enquanto ainda temos o fôlego de vida, enquanto ainda nós podemos respirar. Porque a palavra nos diz que todo aquele que nele crer terá a vida eterna. Mas no dia do juízo, no dia que o Senhor voltar, todos nós compareceremos diante do tribunal, diante do juízo de Deus. E todos nós confessaremos a ele como Senhor. Até mesmo aqueles que o rejeitaram nessa terra terão que confessar a ele como Senhor. Mas infelizmente alguns, a palavra diz que ressuscitarão para a vida eterna, e outros para a morte e vergonha eterna. A palavra ela nos ensina o caminho. Ela nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Ela nos mostra que nós devemos buscar a salvação através da fé em Jesus Cristo. Porque o sacrifício nós estamos vendo, nós estamos chegando ao finalzinho deste estudo a respeito do sacrifício de Jesus, a respeito dos evangelhos. E nós vimos, irmãos, que não há outro caminho. Tudo que ele sofreu, tudo que ele passou foi por amor a mim e a você. E muitas das vezes nós temos nos distraído nesses últimos dias. A pastora até no início aqui da oração, ela falou de nós sermos árvores plantadas junto ao ribeiro. E hoje à tarde eu estava pensando nessa palavra enquanto eu estava preparando para vir para o culto. E nós sabemos que o salmista, ele diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na palavra, está na lei do Senhor. E nela medita dia e noite. E quando o prazer está na lei, na palavra, o prazer deste homem, dessa mulher está na lei da palavra, está aqui, em buscar, em meditar. E eu estava pensando na minha casa, a pastora até falou que eu fiquei pensando, meditar. Alguém sabe o que é meditar na palavra de Deus? Alguém já viu um boi ruminar? Um animal ruminar? Alguém sabe me dizer o que é ruminar? Nós sabemos que quando um animal ele está ruminando ou remoendo para algumas pessoas, é quando o animal ele vai comer ali o capim, ele mastiga o capim, ele engole o capim e esse capim volta de novo e ele mastiga.
ruminar. Vou comparar meditar com ruminar. Meditar na palavra é nós escolhermos uma porção das escrituras, pode ser um versículo ou 2, e trazer à memória durante o dia, é se alimentar dessa verdade. Porque a palavra diz que bem-aventurado é este homem que medita na lei, na palavra do Senhor. Ele será comparado com uma árvore plantada junto aos ribeiros, e no devido tempo vai dar o seu fruto. No devido tempo. Muitas das vezes nós andamos tão ansiosos, tão atarefados. A palavra, ela nos liberta. O Senhor, Ele nos chama a meditar na verdade do Evangelho, porque a verdade, ela tem o poder de transformar as nossas vidas. E quando nós meditamos, não há espaço para o pecado, não há espaço para pensamentos impuros que não agradam ao Senhor. A palavra, ela nos traz alegria. Na presença do Senhor há alegria, há delícias perpetuamente, assim como diz o salmista. Então que nós possamos nos voltar e compreender aquilo que Jesus fez através da palavra. E quando nós estamos meditando, a palavra diz que nós daremos frutos no devido tempo. No tempo certo nós daremos frutos. Qual é o fruto que nós temos dado no reino de Deus, na obra de Deus? O que nós temos feito com a nossa vida? Como tem estado a nossa vida espiritual diante da presença do Senhor? Como tem estado a nossa alma, o nosso espírito? Muitas das vezes temos estado vazios. Vazios da verdade do Senhor. Vazios da presença do Senhor. Mas louvado seja o nome do Senhor, que você está aqui nessa noite. O meu objetivo é chamar você para a verdade do Evangelho. É chamar você a meditar na palavra do Senhor. Não que a palavra seja comparada com um capim, assim como eu dei um exemplo do animal. Mas nós sabemos que é curioso ver o animal, ele remoer, ruminar aquele capim. Assim a palavra, as verdades mais preciosas, elas estão escondidas. E nós só a descobriremos, aquilo que nos for permitido através da meditação. Convido você a meditar. Anota um versículo, 2, colhe em algum lugar. Se esforce, ainda que talvez a sua memória não vai conseguir gravar, leia várias vezes durante o dia. E assim você estará meditando. Busque conhecer ao Senhor. Disponha o seu coração a conhecer as verdades do Senhor, porque assim Ele vai se manifestar e irá se revelar a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém? Oi. Amém? Pode ficar à vontade. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Salmos 91, o versículo 1 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Ou tem algumas versões que falam, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Alguém sabe me dizer o que é habitar no esconderijo do Altíssimo? Alguém aqui arriscaria? Irmãos, essa palavra tinha pouco tempo que eu estava morando aqui no Pires. Estava começando a frequentar a igreja aqui. E um dia no trabalho, eu dentro do caminhão lembrei de Salmo 91. Lembrei desse mesmo primeiro versículo. E fiquei assim, o que é habitar no esconderijo do Altíssimo? E passei dias. Era em casa, era no trabalho, sempre lembrando. E de repente, como se fosse assim, abrir os olhos e ver. Veio na minha mente assim: aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, à sombra do Onipotente descansará. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Isso que é meditar, irmãos. Podemos ver através do testemunho dele que ele ficou dias se questionando e querendo entender aquela porção das escrituras do Salmo 91. E o Senhor se manifestou a ele. O Espírito falou com ele. E é assim que o Senhor fala com cada um de nós. É assim que nós somos libertos através da verdade. É assim que os nossos olhos espirituais são abertos através da palavra.
é através da meditação. Então eu convido a cada um a meditar, a se esforçar, a meditar na palavra do Senhor. Porque a palavra, ela nos traz prazer, ela nos traz alegria. Alegria no espírito. Ainda que o exterior esteja tudo corrompido, ainda que nós vemos todas as notícias ruins, mas há alegria no nosso interior, porque estamos sendo alimentados através da verdade que é a palavra. Amém? Então nós vemos a profecia de Apocalipse 1, 7, 8. Jesus, ele voltará, ele virá com as nuvens e todo olho o verá. Ele diz assim: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Então Jesus, ele voltará. Nós vemos que Jesus, enquanto ele estava na cruz, nós sabemos que o corpo dele irá ser retirado. Alguém sabe me dizer quem foi até Pilatos pedir o corpo de Jesus? Alguém? A pastora falou aqui. José de Arimateia. Nós sabemos que o José de Arimateia, ele vai até Pilatos pedir para retirar o corpo de Jesus da cruz. Mas junto com José de Arimateia, a pastora não vai falar. Tinha mais um homem junto com José de Arimateia. Alguém sabe me dizer quem era esse homem? Nicodemos, muito bem. Então nós sabemos que Nicodemos, uma história muito conhecida em João 3, onde ele vai à noite ter com Jesus, e Jesus vai dizer a ele: em verdade eu vos digo, se não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Então nós vemos que Jesus vai ter uma conversa com Nicodemos e convida ele a nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. Aqueles que não conhecem a Jesus, é necessário nascer de novo. Andar em novidade de vida, nascer da água e do Espírito, para que possa entrar no reino de Deus. Nós iremos ver um pouquinho mais para frente desse estudo que Jesus, a palavra fala também em João 3, que ele é o unigênito, que Deus enviou seu Filho ao mundo, o Filho unigênito. A palavra diz que ele era o único Filho de Deus. Mas também a palavra nos fala em Colossenses que depois de unigênito, ele vai se tornar primogênito. Primogênito dos mortos. Jesus era o único Filho de Deus, mas ele se tornou primogênito porque é o primeiro de muitos. Ele é o primogênito de toda a criação, de tudo que foi criado, mas também é o primogênito dos mortos, porque ele ressuscitou. E a palavra nos ensina que todo aquele que nele crer recebe o poder de se tornar filhos de Deus. Nós sabemos que aquele que não crê ainda em Jesus, aquele que não confessou Jesus como o Senhor da sua vida, é reconhecido por Deus como criatura de Deus. Mas a partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, que você anda nos caminhos dele, que você reconhece ele como o Senhor da sua vida, que você confessa a ele, você tem o poder de se tornar filho de Deus. E assim Jesus, assim como ele vai ressuscitar, ele vai dizer aos discípulos, ele vai dizer a Maria Madalena, a quem ele aparece primeiro: o meu Deus, o seu Deus, o meu Pai e o seu Pai. E ele vai pedir para que ela vá anunciar, ele vai dizer assim: anuncie aos meus irmãos. Então nós sabemos que Jesus, ele é o primogênito dos mortos. Ele foi o primeiro a ressuscitar num corpo glorioso, o primeiro de muitos, porque nós também teremos os nossos corpos transformados e glorificados. Amém? Nós vemos aqui, irmãos, vamos ler lá em Lucas 23, versículos 50 e 51, onde José de Arimateia vai pedir o corpo de Jesus. E eis que certo homem, chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus. Amém? Então a palavra diz que ele era membro do Sinédrio, José de Arimateia. E aqui a palavra está nos ensinando que ele era um homem bom e justo. E ele não tinha concordado com o desígnio dos outros em matar Jesus. A palavra diz que ele era natural de Arimateia, que era uma cidade. Então José de Arimateia, Arimateia era o nome dessa cidade.
e ele não tinha consentido, junto com os outros do Sinédrio, em matar Jesus. Então este homem é o que vai até Pilatos para pedir o corpo de Jesus. E um fato curioso a respeito de José de Arimateia é que lá em João 19, versículo 38, a palavra diz, vamos ler lá, João 19, versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse atirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu, e então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Amém? Olha que interessante a respeito de José de Arimateia. A palavra diz que José de Arimateia era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio, por medo dos judeus. Eu achei muito interessante quando eu li esse versículo na minha casa, porque muitas pessoas hoje, cristãs, muitas das vezes têm se tornado discípulos ocultos de Jesus. Muitas das vezes têm deixado de evangelizar, muitas das vezes por medo, por vergonha. Nós sabemos que ele era membro do Sinédrio e ele era um discípulo, mas em oculto. Nós vemos o grande amor que ele tinha por Jesus, porque ele vai até Pilatos para pedir o corpo, para que pudesse sepultar o corpo, para que pudesse embalsamar o corpo de Jesus. Mas gostaria que você memorizasse este versículo. Nós não podemos ser discípulos ocultos de Jesus. Ele nos chamou para anunciar as boas novas, para levar o evangelho da salvação. Assim como a graça dele nos alcançou, nós também devemos ir e pregar o evangelho a toda criatura. Porque a palavra diz que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então que nós não venhamos envergonhar da palavra do evangelho, porque o evangelho de Deus é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Então onde nós estivermos, que nós possamos falar do amor de Jesus, que nós venhamos falar das boas novas do evangelho, que tem o poder de salvar e libertar. Que nós não venhamos nos envergonhar, que nós não venhamos sentir medo de falar do amor de Jesus, porque a graça dele nos alcançou. E ele nos convida a levar a palavra àqueles que estão nas trevas. Quando nós cremos em Jesus, a palavra nos ensina que Jesus, que o Senhor, ele nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O reino de Deus, o reino de Jesus. Observe que a palavra diz que é um transporte. Quando nós não conhecemos a Cristo, nós estamos no reino das trevas. Mas a partir do momento que nós conhecemos a Ele, que reconhecemos Ele como Senhor, que cremos nele, somos transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor, assim como diz a palavra. Então é nosso dever anunciar as boas novas, para que pessoas possam ser salvas e ter a vida eterna. Amém? Nós falaremos agora a respeito do sepultamento em João, capítulo 19, versículo... Agora a pastora leu 38, vamos ler o 39 ao 42. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Amém? Então, como nós já falamos, vamos só voltar atrás aqui para a gente lembrar. Nós sabemos que Jesus, ele vai dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, por volta das 15 horas. Nós sabemos que a sexta-feira foi o dia que ele faleceu, que ele entregou o seu espírito, que ele entregou a sua vida por amor a cada um de nós. E nós sabemos que a sexta-feira era a preparação do sábado, porque no sábado, devido ao mandamento, devido à lei, nada poderia ser feito no sábado. Então sexta-feira era o dia da preparação. E o Shabat começava a partir do pôr do sol.
Então Jesus, nós vemos que José de Arimateia, juntamente com Nicodemos, vai até Pilatos e pediu para que tirasse o corpo da cruz para que pudesse ser sepultado antes do pôr do sol. Então nós estamos vendo aqui que foi retirado o corpo da cruz. E lá no versículo 41 a palavra diz que no lugar onde Jesus foi crucificado, gostaria que os irmãos observassem bem, no mesmo lugar onde ele foi crucificado havia um jardim. Então Jesus foi crucificado e ali naquele local havia um jardim. E nesse jardim havia um sepulcro novo, no qual ninguém ainda havia sido posto. E a palavra vai nos dizer lá em Marcos 15, 46, gostaria que o irmão colocasse aqui na televisão. Marcos 15, 46. A palavra diz que José ele vai comprar um pano de linho, um lençol fino. Marcos 15, 46. Pastor, pode ler para nós, por favor? Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Amém. Então nós vemos que José, ele vai levar ali um lençol fino que ele mesmo havia comprado. Ele vai tirar o corpo de Jesus e vai depositar naquele sepulcro. E vamos voltar lá em João 19, onde a palavra vai nos dizer que Nicodemos, 19:39, a palavra diz que ele também ele vai levar para embalsamar o corpo de Jesus mirra e aloés. Alguém sabe me dizer, alguém consegue lembrar sobre a mirra na palavra de Deus, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus? Alguém sabe me dizer? Sim, amém. Os magos trouxeram a mirra. Então a mirra, quando os magos vieram do Oriente, que eles trouxeram, quando Jesus nasceu, assim como a nossa irmã lembrou muito bem por ter lembrado, a mirra naquele momento que foi ofertado a Jesus, já representava o seu sepultamento. A mirra era usada para embalsamar o corpo de Jesus. Então nós sabemos que Nicodemos, ele então vai levar a mirra para que pudesse embalsamar o corpo. E eles vão envolver o corpo com lençóis e especiarias, assim como os judeus faziam para preparar o corpo para a sepultura. E nós vemos que essas especiarias, elas eram preparadas para que o corpo, para proteger da decomposição. Eu estava até pesquisando a respeito de um corpo, quando a pessoa ela morre, são vários estágios da decomposição. Então nós sabemos que o corpo ele era embalsamado para que pudesse proteger. Hoje nós sabemos que com a tecnologia e várias coisas avançadas, né, hoje é diferente, né? Mas naquela época lá, eles faziam assim, os judeus tinham esse costume de embalsamar o corpo. Amém? Marcos 15, 47, a pastora já leu para nós. A palavra diz que Maria Madalena, eu gostaria que os irmãos observassem. Nós já lemos alguns textos anteriores a respeito dela. Mas Maria Madalena, ela estava em todos os momentos. Quando Jesus estava na cruz, a palavra diz que ela e Maria, mãe de José, estavam ali naquele momento, quando José de Arimateia e Nicodemos estavam ali para sepultar o corpo de Jesus. Ela estava ali presente e estava observando aonde estava sendo colocado o corpo de Jesus. E todos nós já sabemos que ela vai ser a primeira mulher a ver Jesus ressuscitado. Ela vai ser a primeira mulher a quem Jesus, depois que ressuscitou ao terceiro dia, vai aparecer a ela. Eu até gostaria de perguntar, aproveitar que eu já falei do terceiro dia, alguém já se questionou? Jesus ele vai morrer na sexta-feira, vai ser sepultado na sexta-feira e vai ressuscitar no domingo pela manhã. E a palavra nos fala que Jesus ele ressuscitou ao terceiro dia. Alguém já se questionou a respeito disso? Por que é o terceiro dia? Alguém já teve essa dúvida? Porque se for olhar pela nossa contagem, acho que dá aproximadamente 72 horas, desde a morte até a ressurreição. Mas nós sabemos que para os judeus naquele tempo, o horário, o dia, era contado diferente. Começava na quinta-feira, de quinta para sexta era um dia, de sexta para sábado até o pôr do sol 2 dias.
E de sábado até domingo, 3 dias. Então, por isso que fala que ele ressuscitou ao terceiro dia. Porque não é contado assim como nós, que nosso período é de 24 horas. Lá era contado de um pôr do sol ao outro pôr do sol. Então, por esse motivo que Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. Porque sexta-feira foi 1 dia, sábado 2 e domingo 3 dias. Amém? Então, vamos continuar aqui. Gostaria que lesse lá em Lucas 23, 56. Lucas 23, 56. Vamos falar um pouquinho. A palavra vai dizer que as mulheres, elas vão voltar e preparar especiarias e unguento. E elas vão repousar no sábado por causa do mandamento. Mas eu imagino Maria Madalena, a palavra nos fala que ela era uma mulher que foi curada, ela foi liberta pelo Senhor. A palavra diz que Jesus expulsou de Maria Madalena 7 demônios. Aquela mulher, ela vivia nas trevas, mas ela foi transportada para o reino de Deus. Glória a Deus. Aquela mulher vivia oprimida, ela vivia oprimida, mas ela foi liberta pelo Senhor. E a palavra vai nos ensinar que Maria Madalena, ela seguia Jesus. A partir do momento que ela foi transformada, ela seguia Jesus. Ela estava em todos os momentos da crucificação. Nós vemos aqui o do sepultamento, Maria Madalena estava. E Maria Madalena, a pastora vai ler para nós, 56. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansar segundo o mandamento. Amém? Então elas se retiraram. Juntamente com Maria Madalena havia outras mulheres. Então elas se retiraram para preparar esses aromas. E também para que no sábado elas pudessem descansar. Amém? E nós vamos ver que após Jesus ter sido colocado ali no sepulcro, rolaram uma grande pedra. E os guardas vão até Pilatos e vão pedir para que escoltassem aquele sepulcro. Porque ele vai dizer que para que ele não... Vamos ler lá em Mateus 27. Pediu para que fosse guardado o sepulcro, porque eles haviam se lembrado que Jesus havia dito que no terceiro dia ele ressuscitaria. Mateus 27, 62 ao 66. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior do que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Amém? Então nós vamos ver aqui então que eles vão até Pilatos, os sacerdotes, os fariseus, e vai pedir para que eles ficassem ali guardando o sepulcro, para que não acontecesse de Jesus. Aqui a palavra diz: para que não dizer, vindo os discípulos, o roube e depois dizer que ele havia ressuscitado. Então Pilatos vai permitir que esses guardas vão guardar o sepulcro. Amém? Eu até acho que eu não anotei que não. A palavra diz que eles ainda vão selar a pedra, para que ninguém a removesse. Eles vão selar a pedra então e vão ficar ali, de escolta. Isso mesmo, né? No finalzinho fala, selando a pedra e deixando ali a escolta. Amém? Então nós vamos ver que os guardas estavam ali, guardando o sepulcro, o corpo de Jesus estava lá dentro. E agora nós vamos falar a respeito da ressurreição. Gostaria que o irmão colocasse na televisão Marcos 16, versículo 1. Marcos 16, 1. Passando o sábado, Maria Madalena
Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Amém. Pode ler o 2, pastora, por favor. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Amém. Então nós estamos vendo aqui que a palavra diz: passou o sábado, e a Maria Madalena, Maria que era mãe de Tiago e Salomé, elas compraram aromas para irem embalsamar o corpo de Jesus. E ainda era muito cedo, a palavra fala lá em João capítulo 20, versículo 1, que ainda era escuro quando elas foram. Ao despontar do sol, elas foram ao túmulo. Então observe, irmãos, que elas nem esperaram amanhecer, o amanhecer do domingo. Elas foram muito cedo, ainda escuro, na madrugada. E a palavra diz, vamos lá em Lucas 24. Lucas 24, pode ler, deixa eu... Até onde que eu anotei aqui. Pode ler, pastor, até o 5. 24, 1 ao 5. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, e levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com as vestes resplandecentes, e estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Amém. Nós estamos vendo então que elas chegaram ali e a pedra já estava revolvida. Mateus 28, a palavra diz que houve um grande terremoto. Naquele momento ali houve um grande terremoto. E um anjo do Senhor, vamos lá em Mateus 28, 2, o irmão pode colocar ali. Um anjo do Senhor vai descer do céu e ele vai remover a pedra do sepulcro. E ele vai se assentar sobre a pedra do sepulcro. A mesma pedra onde aqueles guardas ali estavam guardando e aonde eles selaram aquela pedra para que ela não fosse removida. Mas a palavra diz que houve um grande terremoto. E o anjo do céu vai descer e vai se assentar sobre essa pedra. Pode ler, pastora, por favor. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Pode ler até o 4, pastor, por favor. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram apavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Tá vendo, irmãos? A palavra vai nos dizer que os guardas, diante da presença ali, eles vão ficar como mortos. E no versículo 11 ao 15, Mateus 28, esses mesmos guardas, eles vão anunciar os sacerdotes. O pastor pode ler para a gente do 11 ao 15? E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciões, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós os persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Essa versão divulgou-se entre os judeus até os dias de hoje. Olha para vocês verem, eles estavam ali guardando o sepulcro para não acontecer. Eles estavam com medo de os discípulos ir até lá e roubar o corpo de Jesus, e depois dizer que Jesus havia ressuscitado. Então eles estavam guardando ali o sepulcro por esse motivo. A palavra diz que vem um anjo do céu, houve um terremoto, a pedra vai ser removida, eles vão cair como mortos, e eles vão até os anciões. A palavra diz até os principais sacerdotes, onde vai ser entregue a eles, aos soldados, uma grande quantidade de dinheiro. E vai recomendar a eles, para eles dizer que os discípulos foram à noite e roubaram o corpo enquanto eles estavam dormindo. Enquanto eu estava lendo essa passagem, olha para vocês verem.
eles mentiram a respeito desse fato e ainda receberam dinheiro para poder mentir. E uma pergunta: se eles estavam dormindo, como que eles viram que os discípulos foram lá e roubaram o corpo de Jesus? Olha para vocês verem, eles estavam mentindo, e uma mentira, se nós formos olhar, eles dizem: nós estávamos dormindo e alguém veio e roubou o corpo. Como que eles poderiam afirmar se eles estavam dormindo? E a palavra diz que essa versão ela se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. E quando eu estava meditando aqui a respeito dessa mentira, nós sabemos que as mentiras não agradam ao Senhor. Provérbios 12, 22, a palavra diz que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. E nós sabemos, assim como a palavra ela nos instrui, que o diabo, ele é o pai da mentira. Ele vive pecando desde o princípio, ele nunca se firmou na verdade. Então nós, como servos de Deus, independente do que acontecer, seja verdadeiro, fale a verdade. Ainda que vai doer, ainda que vai machucar. Nós não podemos ser mentirosos, porque o diabo, ele é o pai da mentira. Gostaria que o irmão colocasse, a pastora pode ler para nós Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Amém? Então que nós possamos ser fiéis ao Senhor e verdadeiros. A palavra tem o poder de nos libertar. Nós não podemos mentir. Nós devemos ser verdadeiros em nossas palavras, porque os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. E nós vemos que aqueles guardas ali, eles vão mentir a respeito do corpo de Jesus, porque Jesus não estava mais lá, ele havia ressuscitado. E nós vamos ver que as mulheres, elas vão ficar desesperadas, porque chegando lá, elas vão ver a pedra revolvida, elas não vão encontrar o corpo de Jesus. E vamos lá voltar em João 20, aonde Maria Madalena, João 20, vê só o versículo 2, pastora. Não, pode ser do 2 ao 7. Maria Madalena, então, ela vai até Simão. E então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. E então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis. Amém? Nós estamos vendo aqui que quando Maria Madalena ela viu, ela vai correr, ela vai anunciar a Simão. E o discípulo que Jesus amava, todos nós sabemos que era João. Ele mesmo escreve e ele mesmo fala dele como o discípulo que Jesus amava. Então a palavra diz que Pedro e João, eles vão sair correndo. E eles vão correr juntos, mas João vai correr muito mais do que ele, vai chegar depressa. Ele vai chegar primeiro ao sepulcro. E abaixando eles vão ver os lençóis. Mas João, ele não entrou. A palavra diz que Pedro chegou e entrou no sepulcro. E também viu os lençóis que estavam ali. E o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas deixado à parte. O versículo 8 e 9 vai dizer que o outro discípulo que chegara primeiro no sepulcro, ele viu e creu. Pois ainda eles não haviam compreendido as escrituras que Jesus iria ressuscitar dentre os mortos. E a palavra diz que João e Pedro, eles entraram, eles viram, mas a palavra diz aí no versículo 10 que eles voltaram para casa. Muitas das vezes nós nos questionamos, assim como a minha cunhada outro dia me perguntou, e eu também já me questionei. Por que Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena? Nós estamos vendo que Maria Madalena ela vai ficar ali chorando. Nós sabemos que Maria Madalena ela queria o Senhor, ela queria o corpo, ela queria encontrar Jesus. Nós sabemos que ela foi de madrugada até o túmulo, até o sepulcro, e ela estava em busca de Jesus. E ela queria estar ali com Jesus, ainda que fosse somente o corpo. E nós vemos que os discípulos também foram até lá.
Eles viram, a palavra diz que eles viram os lençóis, eles ainda não haviam compreendido que Jesus havia ressuscitado, como diz as Escrituras. Eles viram, creram, os lençóis estavam à parte, mas eles retornaram para a sua casa. Maria Madalena não, ela permaneceu naquele ambiente. E enquanto eu estava lendo na minha casa, não é diferente, irmãos, para nós buscarmos o sobrenatural, a presença do Senhor. Se nós buscarmos, nós vamos encontrar. Glória a Deus. Assim como Maria Madalena, sendo uma mulher, ela foi a primeira a testemunhar a ressurreição de Cristo. Eu imagino que aquela mulher havia chorado por todos aqueles dias. Mas no momento que ela se encontra com Jesus, qual um momento de alegria e de felicidade que não foi? Ela foi a primeira a testemunhar, a anunciar a ressurreição de Jesus. E assim como nós vemos a perseverança dela, ela permaneceu naquele local. Ela estava ali chorando, porque ela queria encontrar o corpo, ainda que ela ainda não sabia que Jesus havia ressuscitado. Assim não é diferente em nossas vidas. Eu estava lendo na minha casa, Mateus 7, a palavra fala que quem busca, encontra. Glória a Deus. Quem busca, encontra. Aleluia. Muitas das vezes nós desejamos algo da parte do Senhor. Nós desejamos viver o sobrenatural na presença do Senhor. Mas muitas das vezes nós não temos buscado. Muitas das vezes nós temos feito ali, assim como João e Pedro. Eles foram até o local, mas eles retornaram. Maria Madalena não, ela foi persistente, ela permaneceu naquele local. Por isso ela é a primeira mulher a Jesus aparecer a ela. É a primeira a testemunhar. É a primeira a pregar a ressurreição de Jesus. E o Senhor, Ele tem um chamado a cada uma de nós mulheres. Muitas das vezes o homem, as doutrinas, querem calar a voz da mulher. Mas nós vemos que quão grande privilégio foi para ela a ver Jesus antes mesmo dele subir ao Pai. Ele mesmo diz a ela: não me detenhas, porque eu não subi ao meu Pai. Assim como ela teve esse grande privilégio, nós mulheres, o Senhor, Ele nos chama a fazer a obra, a anunciar a ressurreição de Jesus. Através da vida de Madalena, o Senhor, Ele nos chama a ser perseverantes, a buscar o sobrenatural, viver o sobrenatural, a buscar e a encontrar, a não desistir, a não desanimar. O Senhor tem coisas grandiosas para as nossas vidas. Precisa que nós venhamos permanecer firmes na presença dEle. Amém? Estarei dando uma adiantada aqui por causa do horário. Vamos lá em João 20, versículo 11 ao 16. Nós vamos ver que ele vai aparecer primeiramente a ela. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. E enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E eis que viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. E então lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e para o vosso Deus. E então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos. Viu o Senhor e contava que ele lhe dissera essas coisas. Amém? O versículo 11 disse que ela permaneceu ali na entrada do túmulo chorando. E quando ela chorava, ela baixou e olhou para o túmulo. E a palavra diz que ela viu 2 anjos vestidos de branco. Observe que foi o mesmo local onde Pedro e João entraram. Eles não viram os anjos, mas foi revelado a ela. A visão dela foi aberta e o Senhor permitiu que ela visse ali esses 2 anjos sentados onde o corpo de Jesus estava.
E ali os anjos vão perguntar para ela: mulher, por que choras? Eu fiquei imaginando essa cena na minha casa. Maria, ela queria tanto, ela estava tão preocupada a respeito do corpo de Jesus, que os anjos apareceram a ela. A palavra diz que ela diz: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. E tendo dito isto, voltou para trás. E a palavra diz que viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Enquanto eu estava pensando na minha casa, ela vendo aqueles dois anjos. Se fosse nós, será que nós ficaríamos satisfeitos em ter uma visão espiritual e ver dois anjos? Mas ela não se conteve simplesmente com aqueles dois anjos. A palavra diz que ela voltou. Se fosse nós nos alegraríamos. Olha, eu vi dois anjos, né? Quantas vezes eu falo por mim. Alguém aqui já desejou ver algum anjo? Então imagino que talvez naquele momento ali, se um anjo aparecesse, a gente ficaria: tá bom, nós já vimos um anjo, né? Mas ela não. A palavra diz que quando ela se voltou, então imagino que ela viu os anjos, ela respondeu a pergunta deles, mas ela não se importou muito com aqueles anjos. E quando ela volta, ela viu Jesus, mas ela não reconheceu que era Jesus. Nós sabemos que Jesus, ele ressuscitou em um corpo glorificado. E a palavra diz que Jesus vai perguntar para ela: mulher, por que choras? E ela achou que era o jardineiro. E ela vai dizer: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o pusestes, que eu o levarei. Mas quando Jesus diz Maria, ela reconheceu a voz do mestre. Glória a Deus. Nós sabemos que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E as suas ovelhas ouvem sua voz e reconhecem a sua voz. Imagina essa mulher, gostaria que o irmão colocasse na televisão aqui, lá em Marcos 16:9, onde a palavra diz que ela foi curada, da qual Maria Madalena saiu 7 demônios. Essa mulher, ela foi liberta, ela foi transformada por Jesus. Ela teve a sua vida transformada. Imagina quantos ensinamentos ela não recebeu de Jesus ao caminhar com ele a partir da sua conversão. Imagina quantas vezes Jesus chamou o seu nome, quantas das vezes Jesus instruiu aquela mulher. A pastora pode ler para a gente? Marcos 16:9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Amém? Então nós vemos na palavra que Jesus expulsou daquela mulher 7 demônios, e ela foi transformada. Nós sabemos que, gostaria que a pastora lesse também, Lucas 24:49, no momento da morte de Jesus, ela estava presente. Lucas 24:49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Peraí, pastor, eu acho que não é esse não. Pode ler Lucas, deixa eu só conferir que eu anotei errado aqui. Pode ler João 19:25, enquanto eu olho aqui. É 23, eu falei 24, mas é 23. 23:55. Onde fala que as mulheres que seguiam Jesus, Maria Madalena estava junto com essas mulheres. É só uma referência onde está nos mostrando que essas mulheres, elas acompanharam, Maria Madalena estava entre elas. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Assim como nós já vimos lido. E João 19:25, a palavra diz que Maria Madalena estava junto à cruz. João 19:25. Quando Jesus ele ressuscita, que ele vai ser elevado aos céus, após 40 dias da ressurreição, vão aparecer 2 varões, realmente junto aos discípulos. Depois vão conseguir ver. Naquele momento ali onde Jesus vai ressuscitar. Não, é verdade. Após Jesus ressuscitar, ele vai aparecer por 40 dias. E ele vai pedir aos discípulos que venham permanecer em Jerusalém até que se cumprisse a promessa do Pai. Então, depois desses 40 dias,
vai se cumprir a promessa no dia de Pentecostes. Então, 10 dias após a ascensão de Jesus, eles vão receber a promessa do Espírito Santo. Após 10 dias da ascensão de Jesus. Amém? Mas, os discípulos já tinham tido com Jesus a caminho de Emaús. Por isso que eles reconheceram. Até fala que é o Cleopas, né? E alguns dizem que Simão Pedro, né? Após aparecer para Maria Madalena, Jesus vai aparecer para os discípulos. Eles também verão Jesus. Mas a primeira pessoa para quem Jesus vai aparecer vai ser Maria Madalena. Depois vai aparecer para os discípulos a caminho de Emaús. 2 discípulos, nós falaremos um pouquinho mais para frente. Mas nós estamos vendo aqui, vamos voltar lá em João, para a gente finalizar, o horário já... Vamos só finalizar, a pastora leu até o 18. Vou finalizar com essa parte aqui. Então nós vemos lá em João, a partir do 16, quando Jesus vai dizer Maria, ela vai voltar e vai dizer em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Então Jesus vai dizer a ela, não me detenhas. Eu imagino naquele momento ali que Maria reconhece que Jesus, que ela se volta, que ela abraça ele, que ela quer estar ali junto com ele. Mas ele vai dizer, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Nós vemos aqui, irmãos, então Jesus ainda não havia subido. Ele ressuscitou, apareceu a Maria Madalena e vai dizer a ela, vai ter com meus irmãos. Nós vemos que antes da morte e ressurreição de Jesus, lá em João 15, eu acho que é o versículo 15, Jesus ele vai dizer, João 15, isso, o irmão pode colocar para a gente? João 15, 15. Pastora, pode ler, por favor, pastora. João 15, 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Amém? Aqui nós vemos que o Senhor Jesus, ele estava dizendo aos discípulos que já não os chamava de servos, porque o servo ele não sabe o que faz o Senhor, mas estava chamando eles de amigos. E nós vemos que após a ressurreição, Jesus vai dizer a Madalena, Maria Madalena, vai e dizei aos meus irmãos. Então de amigos nos tornamos irmãos de Jesus. Assim como eu havia dito que Jesus era o unigênito, mas depois a palavra chama ele de primogênito dos mortos, porque ele foi o primeiro a ressuscitar para a vida eterna, o primeiro de muitos. Então aquele que crê em Jesus, aquele que recebe Jesus como Senhor, assim como eu já havia dito, ele se torna filho de Deus, irmão de Jesus, assim como ele diz. E ele vai dizer, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena, ela vai anunciar aos discípulos que viu o Senhor. E que nós possamos, em nome de Jesus, assim como ela, ser testemunha do Evangelho, da Palavra. Que nós possamos pregar assim como ela fez. Nós venhamos falar das boas novas do Evangelho, que Jesus ele ressuscitou dentre os mortos. Ele ressuscitou no 3º dia. Ele foi elevado aos céus depois de 40 dias ele foi elevado aos céus. Mas a palavra diz que ele voltará. E que nós possamos permanecer firmes no nome de Jesus diante da presença dele. Amém? Gostaria de convidar os irmãos a ficar de pé para a gente finalizar este estudo. Gostaria de dizer para você nessa noite, creia em Jesus. Creia na obra, no sacrifício que ele fez em favor da sua vida. O sangue dele tem poder de purificar a você de todo o pecado. Hoje você tem um livre acesso à presença de Deus. Hoje você pode se achegar ao trono da graça. Hoje você pode receber o perdão dos seus pecados. Hoje, ainda hoje, você pode receber a vida eterna, a salvação da sua alma. Que você possa ensinar os seus filhos a crer também em Jesus. Que vocês venham ensinar os seus filhos o caminho, o qual eles devem seguir. Nós sabemos que apertado e estreito é o caminho que nos leva à salvação. Que nós venhamos ser perseverantes. Que nós não venhamos receber a graça de Deus em vão. Que nós venhamos olhar por tudo aquilo que Jesus passou.
que nós venhamos amar a cada dia a Ele, que nós venhamos buscar a Ele através da palavra e que nós venhamos ser tementes e ter reverência a Ele no nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela Tua palavra que foi falada nesta noite. Espírito Santo de Deus, eu oro para que o Senhor venha descobrir o nosso coração, que o nosso coração possa arder, ó Deus, por conhecer ao Senhor e a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, abençoa cada vida aqui presente. Em nome de Jesus, ó Deus, derrame as Tuas bênçãos sobre cada vida. Que juntos nós possamos permanecer firmes diante da Tua presença e diante da Tua palavra. Assim eu oro nesta noite e te agradeço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, nós vamos finalizar este estudo e nós falaremos a respeito do livro de Atos. Nós já estamos chegando quase ao final. Gostaria que os irmãos continuassem acompanhando em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Povo de Deus, paz seja convosco. Amém. Paz seja convosco. Amém. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de maneira poderosa. Queria saber quantos irmãos que estão marcando direitinho esses versículos aqui. Você tem tempo de ler em casa? De hoje até quarta-feira, com certeza tem condições de ler muito, né? E a palavra de Deus nos fala que enquanto você prepara a oferta e o dízimo, eu quero dizer aqui algo. Mateus 28, no versículo 18, diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: E me é dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, eu tenho 16 anos de programa de rádio, e pessoas já batizaram em outro ministério, tudo mais, para a honra e glória do Senhor. Essa semana eu quero conferir se verdadeiramente é um ouvinte do programa que está me pedindo para me batizar. Então, é onde se diz a pessoa você não ter preconceito, você pregar a palavra. E alguém sabe como que eu inicio o programa? Sabe não, né? Ninguém. Carol, eu sei que você não sabe mesmo. Então não vou... Tem ninguém que sabe? O abraço primeiro vai para quem? Hein? Então, justamente isso. Isso aí foi algo que marcou a gente iniciar, mandando um abraço para os católicos, os evangélicos, todos que estão sintonizados na rádio, mas primeiramente os católicos. E por ser dessa forma, para a honra e glória do Senhor, uma pessoa dessa forma se converteu. E aí que digo para vocês, não tenham preconceito, pregue a palavra a toda criatura. Jesus mandou em Marcos 16,15, de pregar o evangelho a toda criatura. Mas tem pessoas que só gostam de pregar, às vezes, para quem já é crente. E placa de igreja não salva ninguém. É Jesus Cristo que nos salva. Então, essa semana eu quero conferir verdadeiramente se esta pessoa que realmente ligando para o programa tal e tal. E ontem eu fiquei sabendo que ela me pediu para mim ir lá que ela quer ser batizada, mas que eu faça o batismo dela. Então, eu digo para vocês, nessa caminhada já aconteceu tantas coisas comigo, mas esta é mais uma que vai ficar marcada no currículo da nossa vida, porque é gratificante você não levar a palavra do homem, mas o que está aqui na Bíblia. Então eu quero dizer para a igreja, continue fazendo a obra de Deus com amor, com perseverança, mas acima de tudo, sem preconceito, pregando o evangelho como o próprio Jesus. Nós estamos num estudo aqui tão bom, né? Mostrando a trajetória de Jesus, como é que foi a trajetória dele. Então eu creio que nós estamos no caminho correto, caminhando no caminho certo. Aqui não é a quantidade, mas é a qualidade do Senhor. Então depois eu quero te falar algo também que me ligaram a semana passada.
a respeito do estudo, tá? Então você já preparou na sua mão nesse momento? Vamos orar no nome de Jesus. Quero fazer algo diferente nessa noite. Em casa, você que está participando conosco, meu boa noite, que Deus abençoe grandemente. Os aqui que nessa noite que não vão contribuir, mas você vai fazer um ato profético na sua vida. Colocar a sua mão direita à altura do seu coração. Feche os olhos, toda a igreja. Coloca a sua mão direita e oferece para o Senhor o melhor que você tem nessa noite. É o seu coração puro, seu coração sem mágoa, coração sem ódio, um coração limpo, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai amado, neste momento, Senhor, nós oramos pela vida dos dizimistas e ofertantes, todos que contribuem com a manutenção da obra do Senhor, mas também por todos, ó Deus, que estão ofertando um coração puro, um coração limpo, um coração, Pai, no desejo de seguir a Tua palavra, de permanecer, ó Pai, ouvindo a Tua palavra, aprendendo a guardar os mandamentos, como diz aqui na Tua palavra, livro de Mateus, no capítulo 28. E aqui diz a Tua palavra: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Permaneça, Senhor, conosco. Permaneça, Senhor, conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E assim, cumprindo a Tua palavra, nós estamos aqui, ó Deus, te agradecendo por esta rica oportunidade, no nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, tome cada um pelas mãos e ajuda nesta caminhada. Talvez, Teu Pai querido, alguém adentrou aqui nesta noite com o coração magoado, partido por alguma coisa. Talvez, meu Deus, o desejo de conquistar algo, onde ela não sabia que estaria aqui, mas hoje os Senhores trouxeram aqui para cumprir a Tua palavra. Por isso, ó Deus, agrada o desejo deste coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Senhor. Eu cantarei da bondade Tu és bom e fiel, de Deus. Tua bondade dura para sempre. Aleluia. Pastor Adriano. Glória a Deus. Aleluia. Nós estaremos orando para a Aparecida, que vai começar a radiografia amanhã, para o Odaí, para a Michilene, para o João Pedro, para a Janaína e todo o Ministério de Louvor. Nós sabemos que aquelas cadeiras ali, ó, existem pessoas para ocupá-las e que hoje não estavam presentes.
mas o nosso Deus é fiel para guardar cada um deles. Amém? E também, pastor João, o senhor quer que fale a respeito de como acessar a live? O Instagram da igreja é IEQ_Pires, bairro_Pires. Para você que não puder estar presente no culto, nós estamos ao vivo. Mas irmãos, não entre e sai não, porque nós ali acompanhamos. Muitas das vezes a pessoa entra e sai. Não, permaneça do início até o final, porque a bênção será completa na vida de cada um. Amém? Nós estamos vendo as pessoas entrando e saindo, mas aquele que chamou cada um também está vendo. Os céus estão recebendo o culto de cada um. Deus está esperando fidelidade no seu povo. Amém? Nós vamos orar. Oh, aleluia. Nós temos o YouTube também da igreja. Você pode ir lá, IEQ Pires. Acompanhe as redes sociais da igreja, acompanhe os trabalhos que é feito. Nós tivemos domingo o SOS, tivemos também o Congresso de Mulheres. Como a Luciana ensinou aqui, o Ministério das Mulheres, Lu, eu fiquei encantada ver 4.000 mulheres reunidas em um congresso para adorar a Deus. Pensa toda Minas Gerais reunida de mulheres para adorar o nosso Senhor. Foi um congresso que eu voltei de lá, irmãos. Eu quero até compartilhar, pastor João. O Reinaldo falou assim comigo hoje: nossa, que ideia boa que você teve de fazer uma entrevista aqui com 2 pessoas no culto de 3 horas. Foi lá que eu aprendi, irmãos. Por isso que eu falo, quem participa cresce, quem participa aprende. Nós só vamos ficar de pé para ensinar se nós ficarmos sentados para aprender. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante do Senhor, ó Pai, nessa noite nós apresentamos cada nome que foi citado aqui. Nós esquecemos de citar também a vida da Valquíria e do Wagner, que perdeu, Senhor, seu bebezinho. Mas que o Senhor, ó Pai, venha sustentar, dar forças, ó Pai, a eles e toda a família, Senhor. Que eles vençam este momento, ó Pai, na Tua presença. Que o Senhor venha os confortar, os consolar, ó Pai. Derramar da Tua bênção sobre essa família. Também a Ti, Senhor, nós apresentamos o João Pedro. Ele está necessitando da provisão do Senhor. Que o Senhor venha prover, ó Pai, na vida daquela criança, daquela mãe, Senhor. Nós cremos que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Que a vontade do Senhor, ó Pai, venha prevalecer nessas vidas. Mas nós cremos também que testemunhos serão contados neste altar para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Soberano Deus, amado Pai, Senhor, nesta noite, ó Deus amado e Pai querido, queremos Te agradecer, Senhor, por esta rica oportunidade, Deus, de estar aqui, Senhor, mais uma vez, Pai, para aprender a Tua palavra, Senhor. Senhor, neste momento, ó Deus amado e Pai querido, eu Te suplico, Senhor, pela Tua misericórdia, Deus, com as nossas crianças, Pai. Ó Senhor Jesus, não somente as crianças, Pai, daqui da igreja, mas nem só do nosso bairro, Senhor, mas de toda a nossa cidade, de todo o nosso Brasil, de toda a nossa nação, Senhor. Que o Senhor cubra cada um, Pai, com Teu manto sagrado e os proteja em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Como a pastora Adriana falou aqui, irmãos, é muito importante você permanecer até o final do culto. O pastor Marcos sempre fala, a pessoa quando ela sai antes da bênção apostólica, ele está faltando algo na vida dele. A gente vê aqui a pessoa quando está terminando o culto, já está virando as costas para ir embora, sem ser a bênção apostólica. Mas não saia dessa forma, nem, querido Deus, Pai amado, leva-nos de retorno para os nossos lares, iluminando os nossos caminhos quanto à luz celestial. Nos agasalhe com Teu manto sagrado. Proteja-nos, ó Deus, e nos guarde de maneira poderosa.
Amém. Que o amor do Pai, Glória ao que a Pai. graça do Filho, Glória ao Filho. que a comunhão do Espírito Glória ao Santo Espírito Santo. sejam com todos, não somente hoje, Em mas para nome sempre. de Jesus. Todos digam amém. Graças a Deus.